Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, e quem beija Senhor. a palavra de Deus, beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos dê o dom do entendimento, da fortaleza, da sabedoria. Que Deus abra nossa mente, também a nossa inteligência, para compreender, guardar, assimilar e sairmos aqui dispostos a sermos como São José, né? Praticante da palavra de Deus. Amém? Hoje a liturgia, a igreja recorda a memória de São José. Estamos acompanhando na liturgia normal o capítulo 10 de São João. Mas hoje a liturgia dá uma quebrada para trazer presente a imagem de São José. São José, operário, no dia do trabalhador, 1º de maio. Né? É interessante, José, né? José. A gente sabe que a Santíssima Trindade, depois da Santíssima Trindade vem Nossa Senhora, e depois de Nossa Senhora, São José. São José. E é impressionante a gente poder perceber que São José, que tem esta fama inteira, inclusive o nome da nossa cidade, São José, essa fama inteira, esse respeito, esta honra, essa dignidade, um homem que não disse uma só palavra, não tem o registro de uma única palavra de São José no Novo Testamento. A Bíblia considera o homem justo, o homem justo, a justiça de Deus. E sabe por que José era um homem justo? O que significa ser justo? E aí que está talvez a grande lição para cada um de nós hoje, para a gente começar essa nossa reflexão. Justo. Lembra quando Nossa Senhora apareceu grávida? Estava prometida em casamento para ele? Poxa, isso era motivo de apedrejamento público. E na época, culturalmente, o homem poderia denunciar a sua futura mulher e dizer: esse filho não é meu, portanto pode levá-la em praça pública, e o pior dos castigos é a morte por apedrejamento. Mas José, o homem justo, não entendeu, porque Maria havia feito um voto de consagração, ele também havia feito um voto. Então, para José, era impossível conceber que a sua futura esposa pudesse pensar numa traição, num adultério. Era impossível, porque ele sabia, ele conhecia o coração de Maria e sabia que ela havia feito um voto de ser totalmente de Deus. Então era impossível para ele pensar. E aí o que ele fez? Não conhecendo o mistério, porque quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e colocou diante dela o projeto de Deus, conversou com ela, José não estava presente, Maria não contou para ele, o anjo também não contou para ele. De repente ele viu essa cena, a sua futura esposa grávida, e ele, não entendendo, mas tinha uma certeza: não foi traição, não foi adultério, há algo mais aqui, há algo grandioso aqui que eu não estou entendendo, há algo grandioso aqui acontecendo, eu não entendo. Então José resolveu sair de fininho, e quando ele pensa em sonho,
em sonho. Portanto, olha, a primeira lição, gente, primeira lição. Você tem algum problema? Eu já falei isso aqui. Tem algum problema na tua vida? Tem alguma dificuldade na tua vida? Né? Vai dormir, tá? Vai dormir. Não tenta quebrar a cabeça, esquentar a cabeça. Procure dormir. Na hora certa, claro. Vai dormir e peça a Deus, né, no teu sonho, Deus revelar a solução. Porque foi um sonho que José, não entendendo o mistério, teve a revelação. O anjo apareceu e explicou: José, está acontecendo isso. Não temas aceitar Maria como tua esposa, porque o menino que vai nascer dela é obra de Deus Altíssimo. E aí José, quando acordou, fez exatamente como o anjo do Senhor em sonho determinou. Então, diante da dificuldade, não tenta quebrar a cabeça, vai descansar e peça. Né? Peça no teu. Tanto é que tem umas imagens lindas, né? Tem umas imagens de São José dormindo, né? Tem umas imagens. Isso é o retrato desta cena, de que em sonho Deus vai iluminando a nossa mente para as nossas decisões. Bom, mas assim, José saiu de fininho, não quis denunciar, delatar Nossa Senhora. Por isso que é um homem justo. Por quê? Justo, e aí eu vou explicar o porquê que ele é justo. Justo aquele que, e talvez isso é para nós, hein? Talvez não, tenho certeza. Justo é aquele que não atrapalha o projeto de Deus. Justo é aquele que não atrapalha o projeto de Deus. José atrapalhou? José atrapalhou? Não. Por isso ele é um homem justo. Então não tenta atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. O pecado atrapalha, minha gente. Não tente atrapalhar o projeto de Deus na vida da pessoa que você trabalha com ela, que mora com você. Deus tem um plano na vida dele. Deus tem um plano na vida dela. Não atrapalha. Se não quer ajudar, não atrapalha. Seja justo. Deixa a obra de Deus acontecer. Facilita a obra de Deus acontecer. Então aquele homem que não disse uma palavra, mas assim tem um legado e recebeu de Deus a missão de tomar conta dos grandes 2 tesouros do céu. Os 2 grandes tesouros de Deus, quais são? Jesus e Maria. O homem que recebeu esta missão de cuidar, de zelar, de proteger, de cuidar. Por isso que ele é o patrono da família. Por isso que é o patrono da igreja, né? Cuida, zela. Olha que lição, né? E que lição. E ontem a gente ouviu o evangelho do bom pastor, né? José, eu até falei ontem, José o pastor, aquele que cuida, que protege, né? Mas vamos lá, o evangelho de hoje, uma lição do evangelho, né? Jesus, ele volta para Nazaré, a sua cidade, depois de pregar tantos milagres, Cafarnaum, em tantas regiões que Jesus passa, fazendo milagres acontecer, a fama de Jesus crescendo cada vez mais, Jesus volta para a sua terra, para a sua cidade, Nazaré, onde cresceu, onde era criança, adolescente, jovenzito, cresceu ali. E quando chega em Nazaré, o que ele observa? A reação. Quem é? Quem que ele está pensando que é? Quem que ele pensa que é? Jesus. Mas olha, nós conhecemos o pai dele. Trabalha numa carpintaria, faz algumas mesinhas, algumas cadeiras. Se tivesse um emprego importante, se fosse um dono de banco, se fosse alguma coisa, né? Mas um simples carpinteirizinho. Conhecemos o pai dele. Agora vem aqui para nos ensinar. Conhecemos a mãe dele, conhecemos os parentes dele, né? Como é que ele vem aqui querer nos ensinar? Mas a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Cristo era extraordinariamente grande. Eles reconheceram que aquele moço, aquele jovem, aquele menino que morou com eles, que cresceu com eles, tinha essa sabedoria extraordinária. Só que eles ficaram para trás. Em lugar de reconhecer a graça. Por isso que Jesus vai concluir assim: nenhum profeta é estimado em sua pátria, em sua terra, muito menos em sua
família. Então aqui a gente vê dois tipos de desprezo. O desprezo pela vida de Jesus, pela história dele, pela família de Jesus, o desprezo, e o desprezo pelo trabalho. O desprezo pelo trabalho. Por isso que Mateus, o evangelista que escreve aqui hoje, fala assim, ele é filho do carpinteiro, fez questão, filho do carpinteiro, para dizer a origem humilde de Jesus, a origem humilde de José, mas a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho. Então eles desprezaram a família de Jesus, eles desprezaram o trabalho de Jesus, o trabalho de José. E aí Jesus conclui, nenhum profeta, e não fez muitos milagres ali, porque onde existe descrença, inveja, ciúme, falaram mal, desprezaram, diminuíram, caluniaram, né? O sentimento de ciúme, de inveja era latente ali. Então como é que o milagre pode aparecer num contexto como esse? E talvez seja uma coisa assim muito grande, muito presente, muito atenta e muito atual para os nos dias de hoje. Basta alguém da tua casa se destacar, vê se os irmãozinhos já não começam a sentir ciúme. Basta alguém onde você trabalha, do teu escritório ali, do teu lugar de trabalho, começa a destacar, vê se também não tem ciúme rolando. Basta alguém na tua comunidade, na tua igreja, começa a destacar, vê se já não tem gente falando mal, quer se aparecer, quer se mostrar para o padre. É assim, porque é o pecado. É o pecado latente em nós. Em lugar de olhar a graça acontecendo, graças a Deus, temos dons diferentes. Graças a Deus, temos serviços diferentes. Porque aí a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo com o outro. Mas tem gente que se incomoda com o talento do outro. Tem gente que se incomoda com o dom do outro. Em lugar que quer, nossa, é legal, nossa, que trabalho bonito. Mas, sempre tem um maisinho. Em espanhol é um pero, né? Sempre tem assim. É o ciúme, é o pecado latente em nós. Então talvez o que nos falte hoje, nesse dia de São José, dia do trabalhador, é justamente essa humildade de José. O homem que tem uma dignidade extraordinária, Santíssima Trindade, Maria e depois de Maria José. O homem que não disse uma palavra, mas o homem justo, temente a Deus, de uma fé simples, trabalhador, cuidou do bem mais precioso de Deus, Maria e Jesus cuidou. Talvez isso nos falte, um pouquinho de silêncio, ou muito. Tanto é verdade, minha gente, de nos colocarmos sempre nessa atitude de escuta da palavra de Deus, por isso que a gente tem 2 ouvidos. E quantas bocas? Escutar mais, falar menos. José nos ensina isso. E acima de tudo, onde quer que estejamos, o tipo de trabalho que fazemos, tudo isso, feito com amor, com entrega, traz uma honra, uma paz, uma dignidade extraordinária. Tem aquele que vai ocupar o alto cargo, tem aquele que vai ocupar o outro cargo, talvez não tão famoso, não tão importante aos olhos da sociedade, mas é famoso, é importante, porque está sendo feito com amor, com entrega. Então que São José nos ajude, hoje pedimos a sua intercessão, que em nossos trabalhos, sejam eles quais forem, que possamos fazer nesse espírito de serviço, de entrega, porque cada cadeirinha que ele fazia, cada mesinha que ele fazia, e aqui tem um César que trabalha com mesa, que trabalha com móvel, assim, cada móvel que ele fazia ensinando os valores para Jesus, e acima de tudo, Deus estava sempre em primeiro lugar, servir. De repente ele nem aparecia, o móvel era mais importante, a obra mais importante, mas era ele que estava lá. Talvez isso nos falte nos dias de hoje, aparecer menos e fazer mais. Amém?